Olá, boa noite. Não quero ser incómodo. Antes de começar por vos dizer que estou a fazer um estudo muito profundo sobre o que pretendo com a filosofia que aprendi e aquilo que quero aplicar, transformando-a não só, mas criando um conceito meu dentro de tudo o que aprendi e me falta tanto aprender ainda. Entrei numa perspectiva muito minha, designando-a como filosofia afonsina. Partirei então para o seguinte, que é, né, explicar aquilo que tantas vezes me perguntam, muitos estudantes me perguntam, e não só, não é irritante porque não tenho limitação nenhuma em relação ao que possa dizer ou esclarecer sobre tudo o que me é solicitado, porque eu também pergunto, questiono e investigo tudo o que é feito para conseguir caminhar nas avenidas da vida que me fazem ou me possam tornar naquilo que pretendo, e esses são sonhos ilimitados que podem, sei lá, transformar-se em realidades e quem sabe, sim. Vou começar para não perdermos muito tempo, com uma pergunta repetidamente feita imensas vezes por minuto. O que faz um filósofo? Antes de optar por um curso de filosofia, as pessoas apresentam questões como o que faz um filósofo e tem de ler muito para ser filósofo. Depois Nietzsche, como um apanhado, cito aqui, um filósofo é um homem que vive, vê, ouve, suspeita, espera, sonha constantemente coisas extraordinárias. Seguindo para o que faz um filósofo, direi, a questão de que um filósofo pode ter uma resposta muito mais ampla e subjetiva fora do âmbito profissional, em termos práticos, ou seja, falando do mercado de trabalho, uma pessoa licenciada em filosofia pode trabalhar com o ensino, a escrita e a investigação. Também poderá trabalhar como leitor crítico para editores e como crítica de arte, mas é raro ver uma vaga de emprego com essa especificação. A editora contrata uma licenciatura em filosofia. Por falar em concursos, se quiser ter um curso de ensino superior, apenas para proporcionar um concurso que exija uma propriedade superior, mas não especifica qual, filosofia será uma excelente opção. Devido ao grande número de leituras durante o curso, às aulas e eventos que participo e até às conversas informais
que se tem com colegas, a forma de se relacionar muito com conhecimento muda muito. E isso reflete-se quando estudamos outra coisa. Aparece também na escrita, tanto de respostas discursivas, como na escrita de ensaios. Um dos concursos que habitualmente têm entre pessoas aprovadas e formadas em filosofia os, os concursos dos institutos de carreira diplomática. Seguindo, né? Sendo apenas licenciado em filosofia, é-se filósofo? O que se pode fazer para se tornar um filósofo é outra questão que é constantemente feita. E depende da compreensão da pessoa sobre o que é filosofia. Se pensa que a imagem do filósofo, uma imagem errante que discute com os seus discípulos na praça pública, com cabelos brancos ao vento, acho que a única maneira de se tornar filósofo é inventar uma máquina do tempo. Esperemos que a máquina o leve à Grécia e possa viver com Sócrates, Platão, Aristóteles, dependendo do ano. É importante calcular o ano certo para não parar por engano na Idade Média. É difícil responder sobre o que faz alguém tornar-se um filósofo, da mesma forma que é difícil definir o que é filosofia. Há uma grande produção bibliográfica que tem sido chamada de filosofia, e dentro dessa produção há obras que apresentam ainda estilos literários. Platão, por exemplo, escreveu diálogos, Parménides escreveu um poema, Epicuro escreveu cartas, David Hume escreveu ensaios, Nietzsche escreveu aforismos, só para citar alguns exemplos. Além disso, os filósofos falaram sobre as suas atividades de diferentes maneiras ao longo da história, muitas vezes refutando as interpretações, perdão, dos outros. Pensando estritamente, qualquer pessoa licenciada em filosofia pode ser chamada de filósofo, mesmo sem uma produção relevante, sem ter desenvolvido um sistema próprio, ou mesmo sem ter sido uma interpretação sobre alguma questão filosófica que se destaque. Da mesma forma que as pessoas que estiveram em matemática ou física podem ser chamadas de matemáticos ou físicos, sem terem inventado um teorema original, fórmula ou interpretação sobre o que é produzido nas suas áreas. Se todas as pessoas treinadas em filosofia merecem o título de filósofos, então talvez esta questão tenha mais a ver com o mito de que a filosofia é uma atividade restrita a génios, que as pessoas comuns não se atrevem a praticar. Provavelmente a crença de que as pessoas precisam de passar por uma formação tradicional e conhecer toda
história da filosofia para serem capazes de elaborar um pensamento filosófico sobre algo. Ora, passando para uma outra fase, outras perguntas. Preciso de ler e escrever muito para me tornar filósofo? Ora, embora tenhamos na história de exemplos filosóficos que nunca deixaram obras escritas ou criticaram o uso da escrita para transmitir filosofia, como Sócrates, o modo na tradição ocidental, o pensamento filosófico é transmitido através de obras escritas. Acredita-se que a escrita é a melhor maneira de desenvolver um argumento sobre algo consistentemente. Não se esqueçam desta passagem. Escrita inerente à sua importância. Portanto, ao ler, sabemos o que eles pensavam antes de nós, quer para dialogar com o nosso próprio pensamento ou para refutá-lo. Ao ler, também amadurecemos a forma de expor os nossos argumentos, porque estamos em constante contacto com argumentos variados. Se na infância aprendemos a falar por imitação, aprendemos a escrever bons argumentos sabendo e, por vezes, imitando os bons argumentos que existem sobre um assunto que nos interessa. O filósofo francês Michel Foucault, né, apesar de ter escrito muitos estudos, também desenvolveu a sua filosofia através de classes que permitiram um maior dinamismo na apresentação de ideias. Muitas dessas aulas, especialmente as lecionadas em colégios franceses, chegaram transcritas até nós, mas mesmo lendo, percebemos que existe uma diferença entre uma filosofia que é feita com a escrita como o seu principal meio e a filosofia que é feita através do diálogo. Ainda temos as entrevistas, né? Gilles Deleuze apresentou a sua filosofia numa extensa entrevista filmada com Claire Parnet, que agora conhecemos como o Abecedário de Gilles Deleuze. Nele, o entrevistador apresenta letras do alfabeto em sequência e o filósofo responde com uma pergunta filosófica sobre um conceito que começa com a letra dada. Por exemplo, A, animal. H, história da filosofia. Com as inovações tecnológicas, com o advento das redes sociais e a possibilidade de tantos outros recursos que não podemos prever, há provavelmente cada vez mais formas de transmitir pensamento filosófico, de criar estilos para apresentar problemas que não dependem da escrita e que só o têm como item adicional numa vasta caixa de ferramentas. A mudança na ordem das coisas depende de nós. Ora, agora, uma outra questão pertinente e recorrente. Qual é a diferença entre escolher uma licenciatura ou
ou numa licenciatura em filosofia. Se quiser ir para a Faculdade de Filosofia, há duas modalidades: licenciatura e licenciatura. É um paradoxo terrível. Em teoria, a diferença entre os dois seria que a licenciatura prepara o aluno para continuar a pesquisa na área da filosofia e a licenciatura prepara o aluno para o ensino. Na prática, a diferença é muito mais sutil, porque ao continuar a pesquisa, a licenciatura em filosofia fará um mestrado e um doutoramento que lhe permitirá fazê-lo especialmente para o ensino universitário. Da mesma forma, uma pessoa que se forma não é impedida de fazer pesquisa e também pode fazer um mestrado ou um doutoramento. A diferença mais imediata na esfera profissional é que alguns concursos para professor de filosofia requerem o grau de licenciatura e, dependendo do aviso, mesmo que com um mestrado ou um doutoramento na área, o aluno filósofo não poderá candidatar-se a isso. No entanto, muitas escolas privadas e faculdades não fazem este requisito, nem fazem esta exigência, e a maioria dos concursos para professores universitários em universidades. A maior diferença é o currículo. Ora, embora varie muito para cada universidade, os estudantes de licenciatura terão a oportunidade de fazer disciplinas que se preparem para o ensino da filosofia no ensino básico, como didática, fundações filosóficas de educação, políticas e educativas, além de terem de cumprir uma carga de trabalho obrigatória de estágio. Ora, tudo isto permite uma visão abrangente da educação, além de permitir que o aluno pense nos problemas que vai enfrentar na sala de aula, a partir da prática orientada por um professor. O aluno também pode desenvolver o seu método de ensino, porque o estágio é um campo de experimentação. O currículo de licenciatura permite ao aluno aprofundar algum tema do seu interesse e desenvolver a sua escrita académica em matérias como orientação monográfica e, para além das disciplinas curriculares, os alunos de ambas as modalidades podem complementar a sua formação com a participação em eventos científicos. Ao participar em eventos noutros países e universidades, o aluno pode ter acesso a cursos sobre temas que não são contemplados pela sua faculdade, porque, através do alargamento dos temas, é impossível que todos sejam incorporados na rede, e a seleção de conteúdos acaba por ser restringida pela afinidade com os projetos de investigação do corpo docente. Ao viajar, o aluno também conhece os projetos de investigação dos seus colegas, além de poder submeter a sua própria pesquisa à apreciação do outro. O debate de ideias, como sabemos, é muito importante para o desenvolvimento
do pensamento filosófico. Um abraço, boa noite, até sempre.